Continuando a frente 1, módulo 19, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, vamos ver o exercício número 1. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, que está aqui, ó, tá? Mediu o ângulo visual fazendo alfa, mira em um ponto fixo P. Então, ele estava aqui, tá? Mirou até o ponto P de acordo com o ângulo alfa. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual 2α. Então, o que ele fez? Ele continuou caminhando, tá? Até o ponto B. Aí, o que aconteceu? Ele mirou novamente para o mesmo ponto P da praia, porém agora com um ângulo 2α, ou seja, o dobro desse aqui. O que o nosso exercício pede? Vamos lá. A figura ilustra essa situação. Percebe que aqui, ó, é a trajetória do barco. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Então, de A até B, 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será. Então, olha lá. O barco está nessa trajetória. Qual que é a menor distância do barco até a praia? Sempre eu penso que a menor distância entre uma reta, tá? E um ponto, ela vai tem que formar um ângulo reto, tá? Então, essa aqui seria a menor distância, tá? Do barco até o ponto P, correto? Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho em mãos. Então, vamos lá. Ele diz que o ângulo alfa mede 30 graus. Se esse ângulo alfa aqui mede 30 graus, e esse ângulo alfa aqui mede 2α, eu sei que aqui é 60, correto? Se aqui é 60, eu posso dizer que esse ângulo aqui, se os dois são suplementares, aqui mede 120. Se eles são suplementares, eles somam 180 graus. Portanto, o triângulo ABP, se esse ângulo é 120 e esse ângulo é 30, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 150, aqui só pode ser 30. Portanto, o que eu penso do meu triângulo ABP? Então, ó, primeira situação. O meu triângulo ABP, se ele tem esses dois ângulos iguais, ele é isoângulo, que nós já vimos. Sendo ele um triângulo isoângulo, ele é também isósceles. Portanto, se a sua base é AB, eu posso dizer que o lado AB e o lado BP são iguais, porque ele é isósceles. Então, ó, logo, o lado AB é igual ao lado BP, que é igual a 2.000 metros, porque ele tem esse lado igual a esse. Correto? Então, agora fica fácil de achar o valor de x. Então, o que eu vou pensar? No triângulo
Ó, ABP no triângulo BPC. BPC. O que nós temos no triângulo BPC? Se eu for colocar esse triângulo aqui só para vocês observarem, tá? Ó, triângulo BPC. Esse ângulo aqui, eu já sei que mede 60. Esse lado aqui é o que eu quero, X. E esse lado, BP, eu disse aqui que vale 2.000. Tá? Sabendo que meu triângulo é isósceles. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Se ele é retângulo, eu posso aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, bastando para isso saber quem que eu tenho. Se esse é o ângulo reto, o oposto ao reto é a nossa hipotenusa. Se esse é o ângulo que eu deixei para trabalhar, esse aqui é o meu cateto oposto. Então, olha lá, cateto oposto e hipotenusa. Eu tenho quais relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Então, oposto pela hipotenusa, eu sei que eu tenho o seno de 60, que é corri. Correto? Sabendo disso, eu tenho lá, olha, isto aqui é um arco notável. E eu já sei, pela tabelinha dos arcos notáveis que foi visto na aula passada, que seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. No meu triângulo retângulo, o cateto oposto é o x e a hipotenusa é 2.000. Sabendo disso, eu consigo achar o valor de x aplicando meios extremos aqui, tá? Então, se eu fizer extremos e meios no caso, olha lá o que eu vou ter, ó. 2x é igual a 2.000 raiz de 3. Se o 2 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. 2.000 por 2, eu vou encontrar 1.000 raiz de 3. No caso, a minha alternativa B. Seguindo a mesma situação do meu exercício, tá? Do meu conteúdo, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Então, vamos lá. Abílio, representado por A, e Gioconda, por G, estão sob uma pirâmide plana de uma mesma praia e num dado instante, vem sob os respectivos ângulos de 30 e 45 um pássaro P, voando conforme é representado na planificação. Então, eu tenho aqui, ó, o Abílio está desse lado da pirâmide, no caso, né, de uma superfície, pirâmide não, numa superfície, desculpa. Ele vê o pássaro sob um ângulo de 30 graus, tá? A Gioconda, que está do lado de cá, vê o mesmo pássaro sob um ângulo de 45 graus. É o que temos aí no momento para o exercício, tá? O que ele fala? Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda, ou seja, não interessa a altura de ambos, e sabendo que, naquele instante, a distância entre Abílio e Gioconda era de 240 metros, então, a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Então, eu quero saber, tá? Nada mais que essa distância. Eu já sei que a menor distância entre o ponto e uma reta vai formar um ângulo reto em relação a essa reta, tá? Então, eu já sei que eu quero saber essa distância. E essa distância, para mim, é a altura, né? Que formou aqui, ó. Vou pôr X, vai. A altura até o pássaro, o ponto do pássaro lá, tá? Então, vamos trabalhar com o meu exercício para que eu consiga resolver meu exercício. Então, vamos lá, ó. Eu sei que
AGP, eu vou chamar isso aqui de D, esse pontinho D, tá? Se o triângulo BDG é reto aqui e aqui é 45, aqui também é 45 graus. Porque eu sei a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui mede 45. Portanto, qual é a primeira observação que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó. O triângulo BDG, ó, PDG, ele é isoângulo. Já sabemos que um triângulo isoângulo também é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Se a base é aqui, esse lado é igual a esse. Então, eu sei que, ó, PD é igual a DG, que é igual a quanto? A X. Portanto, eu sei que essa medida aqui, ó, de D até G, mede X. Ok? Bom, tudo certo, mas nada resolvido. O que nós queremos? O valor de X. Então, vou pensar assim, olha. Se toda essa medida é 240 e essa é X, eu posso dizer que essa medida aqui, ó, é 240 menos X. Talvez me ajude alguma coisa, correto? Bom, agora nós vamos trabalhar com o triângulo ABD. Triângulo APD, tá? Então, vamos lá. Ele é um triângulo retângulo. Se aqui é 30... e a soma deles tem que ser 180, então, olha lá, 90 com mais 30, 120. Esse ângulo aqui, ó, só pode ser 60 graus, tá? Então, nesse triângulo APD, o meu ângulo P mede 60 graus. Então, até agora, não achei o meu valor de X, tá? Mas agora facilitou bastante. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar justamente nesse triângulo aqui que eu acabei de achar. Então, se eu representar esse triângulo aqui, ó, que triângulo? O triângulo APD. O que temos do triângulo APD? Para facilitar, não necessariamente eu tenho que tirar o triângulo ali, como eu faço em outros conteúdos, no caso, semelhança de triângulo, tá? Eu sei que essa medida mede X, essa aqui 240 menos X, aqui é meu ângulo de 90, tá? E eu sei que eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Por que facilita esse ângulo de 60 graus? Apenas por valor, tá? Se eu fixo esse ângulo aqui, esse para mim é o meu cateto oposto e esse aqui é o meu cateto adjacente. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer nessa situação, oposto pelo adjacente, eu tenho aqui a tangente, tá? Então, o que eu vou pôr, ó? Tangente de 60 graus é coca. Tangente de 60 graus, pelos arcos notáveis, eu sei que mede raiz quadrada de 3. No meu triângulo dado, quem que é o cateto oposto? É 240 menos X. E o meu cateto adjacente é o próprio X, tá? Então, agora, facilmente, eu vejo extremos e meios. Então,
Então, olha lá. Que eu vou pegar? Raiz de 3x é igual a 240 menos x, tá? Como eu quero x, vamos colocar o 240 menos x primeiro, tá? E raiz de 3x, correto? Bom, então agora, o que eu pretendo achar? A raiz é o x. Então, tudo que tem x no primeiro membro, que não tem no segundo, tá? Eu até acho que dei uma saída mais complicada aqui, mas vamos lá. Então, vai ficar menos x, menos raiz de 3x, que é igual a menos 240, tá? Mudei o sinal, todos mudam o sinal. Então, o que eu faço aqui? Multiplico por menos 1. Poderia ter começado do raiz de 3, né? Então, ficou x mais raiz de 3x, que é igual a 240. Se eu quero x, eu não posso somar um x com raiz de 3x. Até poderia, mas o que facilita para mim? Pôr em evidência o fator comum. Quem é o fator comum? É o x quem eu quero. Então, olha lá. X dividido por x, 1. Raiz de 3x por x, raiz de 3, que é igual a 240, tá? Então, quem é x? X será 240 sobre 1 mais raiz de 3. Veja bem, ó, já observando as minhas respostas, todas estão em função do radical 3. Então, estamos no caminho certo. Só que, o que me deparei aí? Eu tenho radical no denominador. Eu sou obrigada a racionalizar. E o fator racionalizante aqui é o conjugado de 1 mais raiz de 3, que será 1 menos raiz de 3. É o radical com sinal contrário. Então, olha lá, 1 menos raiz de 3. Tá ficando um pouquinho melhor a nossa situação, tá? Então, vamos ver o que vai resultar a minha situação, tá? Eu vou melhorar essa situação aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? 240, que multiplica 1 menos raiz de 3, sobre... Quando eu vou resolver esse produto notável, eu sei que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, o que ficou? 240, 1 menos raiz de 3, sobre 1 ao quadrado, 1 raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 menos 3, menos 2. Correto? Se eu simplificar, vai dar o quê? Menos 120, 1 menos raiz de 3. Eu posso multiplicar, aí no caso, por menos 1, para evitar o radical negativo. Então, se eu multiplico por menos 1, ele vai ficar, ó, 120, raiz de 3 menos 1, que seria, no caso, a alternativa B, tá? Ah, mas essa resposta aqui está correta? Está. Mas se eu observar, eu não tenho ela aqui. Mas aplicando a multiplicação por menos 1, que eu troco o sinal, eu consigo resolver a minha situação. Tá ok? Seguindo o exercício, o próximo. Vamos ver o que ele pede. Do quadrilátero ABCD da figura, sabe-se que os ângulos internos de vértice A e C são retos. Então, ó, A e C são retos 90 graus. Os ângulos CDB e ADB, respectivamente, 45 e 30, ó. Então, eu tenho o D mede 45 e o que eu, no CDB, ó, CDB. Se CDB, falta criar uma linha aqui para eu ter o meu ângulo de 45, que é esse aqui, ó. Tá? Este aqui mede quanto? 45 graus. E o meu ângulo
ADB mede 30. ADB mede 30. Então, este ângulo aqui, eu sei que mede 30 graus. Muito bem. O lado CD mede 2 decímetros. Então, de C até D, eu tenho a medida de 2 decímetros. Então, os lados AD e AB medem, respectivamente, quanto? Então, AD eu vou chamar de X, tá? E AB eu vou chamar de Y. Então, vocês percebem que eu tenho aí dois triângulos retângulos. O triângulo BCD e o triângulo BAD. Tá? Então, a primeira coisa a pensar. Se esse ângulo é de 90, esse é de 45, este aqui, ó, só pode ser 45. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus. Portanto, que conclusão que eu já chego de imediato? O que o meu triângulo BCD é? Triângulo BCD, tá? Se aqui é 45 e é 45, ele é isoângulo. Sendo ele isoângulo, tá? Ele é também isósceles. Se ele é isósceles, vale aquela máxima, né? O lado BC é igual ao lado CD. Então, ó, BC é igual a CD. Se aqui mede 2, aqui também mede 2. Muito bem. Mas eu quero x e y, não achei. Facilmente eu consigo achar o lado BD, tá? De duas formas. Ou, tá? Relações métricas ou Pitágoras, sendo que eu tenho esses dois lados aqui facilmente, eu calculo. Então, ó, o que eu vou fazer agora? No triângulo BCD, eu vou aplicar o nosso amigo Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? BD. O que eu tenho de catetos? BC e CD. Então, BC ao quadrado mais CD ao quadrado. Ah, preciso jogar fórmula? Não, posso ir direto, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês. Então, olha, BD vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não é isso? Perdão, desculpa. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Certo? Então, BD ao quadrado vai ser 4 mais 4. BD ao quadrado vai ser 8. BD será raiz quadrada de 8. Eu sei que raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz quadrada de 2. Para quem não se lembra, ó, vou pôr uma observaçãozinha aqui, ó. Quem é o raiz quadrada de 8? Eu posso pensar ou fatorar, ou pensar que número, tá? Que eu posso multiplicar aqui, quais números que eu posso multiplicar que dê 8, sendo que um deles tenha raiz. Pode ser assim, ó, 4 vezes 2, não pode? Raiz quadrada de 4 é 2, ele cai fora da raiz. E o 2 não tem radical, permanece como 2 raiz de 2. Bom, muito bem. Mas eu preciso ainda calcular x e y. Então, eu vou agora trabalhar no triângulo BAD. Então, olha lá, ó. Item 3, eu vou trabalhar no triângulo BAD. Vocês percebem que eu encontrei aqui a nossa hipotenusa, tá? Então, falta trabalhar com quem? Achar x e y. Bom, se esse aqui é a hipotenusa e eu quero o ângulo 30, esse aqui é o cateto adjacente e aquele lá é o meu cateto oposto, lembra? Cateto oposto é aquele que se opõe ao ângulo que eu fixei e o adjacente é o vizinho, tá?
Então, eu posso facilmente achar x e y. Para eu achar o y, como ele é o cateto oposto, e eu tenho a hipotenusa, eu vou trabalhar com quem? Seno de 30. É corri. Correto? Seno de 30, eu sei que é um arco notável que vale meio. Ao ângulo de 30, o cateto que se opõe a ele é o y. E a minha hipotenusa é 2 raiz quadrada de 2, tá? Eu posso fazer extremos e meios, tá? Cancelo, eu já achei que o y vale raiz quadrada de 2. Então, ó, facilmente eu já acharia aqui a resposta minha C. Vou só terminar para vocês, tá? Então, agora, eu quero achar x. Ou eu aplico Pitágoras, ou a outra relação métrica. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou trabalhar com cateto adjacente, tá? E a hipotenusa, ou cateto oposto e cateto adjacente, tá? Eu vou optar por cateto adjacente e hipotenusa. Quem que será? É o cosseno do ângulo 30, que é o KI, tá? Cosseno do ângulo 30, eu sei que pela tabelinha dos arcos notáveis, vale raiz de 3 sobre 2. O meu cateto adjacente ao ângulo amarelinho, que é 30, mede x. E a hipotenusa, 2 raiz de 2. Aqui, ó, eu não cortei aqui, mas eu poderia cortar aqui, ó. Então, quem ficaria? X é igual a raiz de 3 vezes 2, raiz quadrada de 6. Alternativa C, como eu havia comentado, seria o valor dele. E o último exercício, número 4. Durante um vendaval, um poste de iluminação quebrou-se em um ponto a certa altura do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 4 metros da base e formando um ângulo de 50 graus em relação ao solo. Então, olha lá, eu tinha um poste, tá? Que por um vendaval, o que aconteceu com o poste? Essa parte aqui, ó, deitou no solo, formando aqui um ângulo de 50 graus, tá? O que ele pede? A altura do solo. A altura do poste. A altura do poste, ele quer toda essa medida aqui, ó, daqui até aqui. Mas falta ainda eu calcular quem é essa medida, tá? E quem é essa medida? Que não tem. Então, eu preciso calcular, tá? E foi dado aí o valor de seno de 50, cosseno de 50 e tangente de 50. Então, basta trabalhar com essa situação, tá? Então, vamos pensar assim, olha, o que fala o meu exercício, tá? Essa distância aqui é 4 metros. Se foi dado esse ângulo, eu sei, se eu fixei esse ângulo, isso aqui para mim é o cateto adjacente. Eu preciso do cateto oposto e preciso também da hipotenusa, que é esse mesmo valor. Então, tranquilamente, ó, eu vou trabalhar aqui, eu vou dar nome para ele, ó, triângulo A, B e C. Então, eu vou trabalhar no triângulo ABC, tá? Se eu tenho o valor do cateto adjacente e eu quero a hipotenusa, tranquilamente eu sei que é o cosseno do ângulo dado, é o KI, cateto adjacente pela hipotenusa. No meu exercício, como 50 graus não é um arco notável, e quando ele não é notável, ele vem dado no problema, porque existe uma tabela imensa, né, de ângulos de 0 a 90 a 89 graus.
Então, eu tenho aqui, ó, cosseno de 50 é 0,64. Meu cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é o y. Eu aplico extremos e meios, 0,64y é 4, tá? Eu sei que y é 4 dividido por 0,64. Se eu dividir 0 por 64, eu vou obter 6,25, tá? Pela conta. O item 2. O que pede no item 2? Eu preciso achar agora o x. O x não é o cateto oposto? Então, eu tenho seno de 50. É o quê? Corri. Pelo meu exercício, o seno de 50 vale 0,77. O cateto oposto é x, ó. O que se opõe é o x. E a hipotenusa é o y. Aliás, perdão. É o y. Ficaria mais fácil de trabalhar com a tangente, tá? Mas tudo bem, agora nós já estamos aqui, vamos continuar. O cateto oposto é o x. E a hipotenusa, eu achei aqui que é o 6,25, tá? Se eu multiplicar 0,77 vezes 0,77 vezes 6,25, eu vou calcular aproximadamente, tá? 4,8, tá? Aproximadamente, tá? Agora, o que que eu peço? Ele pede para achar o valor da altura. Como eu não tenho espaço aqui, ó, eu vou vir para cá, tá? Quem é a altura? A altura é o valor do x mais o valor do y. Quem é x? 4,8. Quem é y? 6,25. Então, qual será a altura do poste? 11,05, que é a minha alternativa